Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade, dando continuidade ou à continuação da leitura do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3. Estamos lendo, estudando, compartilhando sobre Karma Yoga. Então, hoje vamos ao verso 29, mas antes de começar a leitura do verso 29, eu gostaria de explanar algo que eu tive uma realização esse final de semana, observando um documentário acerca dos animais aqui do planeta Terra. Os animais de pelos, de penas, os animais que estão acuados, os animais que estão perdendo seu território cada dia mais para as construções nas cidades, que avançam em direção às matas atlânticas, que avançam em direção à derrubada de árvores e assim vão acuando esses animais, vão empurrando esses animais para longe dos seus habitats. Do habitat natural criado pelo nosso Pai, Criador, Brahma, no setor da criação divina, através do nosso querido Pai Supremo, Bhagavan Krishna, a pessoa suprema, a personalidade de Deus, no Bhagavad Gita, na filosofia védica. Então, o que eu estou querendo falar com tudo isso? Porque nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ele fala que há perigo a cada esquina nesse mundo material e que a gente deve ficar bastante atento, e por isso que a gente precisa sair da ignorância, porque quando nós temos dúvidas sobre alguma questão ou questões, nós estamos em avidya, estamos em ignorância. Então precisamos buscar vidya, que é o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca das escrituras sagradas. E o que é que tudo isso tem a ver com os animais do planeta Terra? Tudo. Porque ao observar que os animais também aqui na Terra, eles vivem em ansiedades, eles vivem com medo de morrer, eles vivem lutando para sobreviver, eles vivem se defendendo de outros animais ferozes, mais ferozes do que eles. Então eu pude ver nesse documentário a luta árdua, né, de um pássaro para conseguir comida para o seu filhote, que tem que voar por mais de 30 quilômetros para mergulhar e pegar os peixes que ali onde ele está não tem mais peixe, porque os peixes estão cada dia mais se acabando. Então esse pássaro, esse papagaio do mar especificamente falando, ele precisa voar 30 quilômetros, ainda batalhar esse peixe mergulhando, né? Mergulhando e trazendo esse alimento, e ainda vem uma gaivota que tenta tirar esse alimento dele. E ele tem que bater as asas ferozmente para sobreviver. E assim somos nós também, animais humanos. Eu falo animais porque quando a gente está no instinto, no modo material, instinto animal, estamos aqui apenas dormindo, comendo, se defendendo e acasalando, nós também nos equiparamos esses animais selvagens, esses animais que não têm consciência, esses animais de penas, esses animais de pelos, esses animais de vértebras, esses animais de escamas, os cetáceos, os peixes, os moluscos. Então eu vi esse documentário e fiquei pensando nesses versos da Bhagavad Gita, no que Srila Prabhupada nos diz, nos ensina, e vi o quanto é árdua essa luta aqui no planeta Terra. Tanto nós para os seres humanos, que estamos em corpos humanos, como em corpos animais, além de que o Brasil é o primeiro país em matança de animais no mundo, no globo terrestre. É o país que mais mata animal para vender carne, para isso, para aquilo outro, para ter lucros com matança de animais, com sofrimento de animais. Então, assim, realmente esse mundo não é um mundo para damas e cavaleiros, como disse Srila Prabhupada. E eu fico, quando eu leio a Bhagavad Gita, quando eu escuto esses versos, quando eu estudo esses versos, quando eu compartilho com vocês aqui que me assistem,
eu fico assim às vezes impressionada que realmente tudo que eu estudo aqui na filosofia védica, tudo que a filosofia védica me ensina, dentro da Bhagavad Gita e dos outros livros, chamado Bhagavatam, que é a árvore madura do fruto do conhecimento védico, e tantos outros. Quando eu escuto do meu mestre espiritual também, Chandramoukha Swami, que ele fala que observa os passarinhos, que eles estão sempre voando em ansiedade, com medo de vir uma presa e vir aquilo outro e prendê-lo e comer este bicho, este animal. Então, assim, por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer que a gente tem que sair desse mundo o mais rápido possível. Que apesar desse mundo, desse planeta Terra, ser um mundo fantástico, um mundo lindo, mas aqui há perigo a cada esquina para nós humanos, para os animais. Quando a gente tem tempo de observar esses animais, quando a gente tem tempo de ligar a televisão e, em vez de assistir besterol, assistir um documentário, chama-se Discovery Channel, ou seja, o canal que passa coisas para a gente descobrir sobre comportamentos animais, os moluscos, né? Por exemplo, vi aqui nas praias brasileiras, esses caranguejos, eles têm que se atirar de uma pedra para outra para conseguir musgo. E aí, dentro desse processo, eles têm que ainda sobreviver, porque embaixo tem uma maré que vem e come esses caranguejos. Então, assim, minha gente, aqui, quase 7 minutos de introdução, mas eu gostaria de dizer a vocês que a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa sair dessa ignorância de achar porque acorda, toma banho, almoça, janta, toma café, vai para o trabalho fazer dinheiro, porque se não for, o chefe vai botar falta e no final do mês eu vou ter desconto no meu salário. Porque eu estou na minha casa, porque eu estou na minha paz, porque eu estou isso, aquilo, aquilo outro. Pense nas outras pessoas que não estão em paz, pense nas outras pessoas que estão famintas, pense nos desabrigados, pense nos refugiados. O que eu posso fazer para fazer essa diferença nesse mundo? Então, a Bhagavad Gita, Karma Yoga, é você colocar suas ações a favor do Criador, a favor de Deus. Colocar suas ações para que você possa limpar seu karma, limpar suas ações do passado e suas ações do presente. E aí o Karma Yoga é a base do serviço devocional, porque você vai colocar Deus, Krishna, como centro das suas atividades, e você vai fazer tudo para Deus, para ajudar Deus, para trabalhar para Deus e não trabalhar para atrapalhar Deus. Sem nada fazer, sem olhar para si próprio, sem olhar para seus traumas, sem olhar para suas amarguras, sem procurar ajuda profissional, sem querer mergulhar dentro de si próprio e dizer: eu sou uma pessoa que precisa de cura, eu sou uma alma condicionada neste corpo, condicionada, cheio de problemas. E aí, buscar essa solução aonde? Na leitura da Bhagavad Gita, nos livros sagrados, para que eu possa acender a luz, como diz o mantra, Om Agyana Timiranda Sya, Gyana Janasa Lakaya, Chakshu Militai Enatasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido nesse mundo material cheio de ansiedades, onde há perigos a cada esquina, que os animais, como eu já relatei, vivem também nessa ansiedade, vivem também nessa luta, nessa batalha de Kurukshetra para sobreviver aqui no plano material. Embora tudo isso esteja acontecendo, eu tenho a oportunidade de acender a chama do conhecimento da minha alma, que já é eterna, que ela já traz esse conhecimento, só que é apagado por essa sombra, por essas sombras, é apagado por esses condicionamentos. E aí, a minha alma sendo eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança menor, em busca da alma maior, que é cheio de tudo isso infinitamente, conhecimento, eternidade, conhecimento e bem-aventurança ilimitado, que é o próprio Deus, Krishna. Então, nesse processo, eu tenho a oportunidade de acender a chama dessa luz para que possa clarear esse meu caminho e para que eu possa sair dessa ignorância e que eu possa olhar as coisas com um olhar mais transcendental. Que eu possa olhar um simples documentário sobre os animais, como os animais vivem no planeta Terra e de como o planeta Terra está se acabando a cada dia porque a gente não faz nada, a gente só assiste sentado na nossa poltrona, a gente não tem nenhuma atitude, a gente não se junta a ninguém, a gente não luta para defender o próprio planeta onde nós estamos, neste momento. Então, assim, o que será de nós? O que será desse planeta? O que será desses animais? O que será de nossas almas condicionadas? O que será do futuro?
das pessoas que têm netos, das pessoas que têm bisnetos, porque esses netinhos, esses bisnetinhos vão crescer e vão amadurecer e vão viver em que tipo de mundo futuro haverá. Se nada muda, se eu não mudo, se as pessoas não mudam, se continua tudo do mesmo jeito que está. Então, como é que vai haver, como diz meu mestre japonês, um paraíso aqui na Terra? Mokichi Okada, mestre Sama, ele fala da construção do mundo, da grandiosa luz aqui no planeta Terra. E é um lema, a missão dele, né, da minha filosofia japonesa, que eu exerci por alguns anos. E aí, nesse processo, como é que a gente vai construir esse paraíso terrestre nesta Terra? Começando por nós, começando por nossa cura interior, começando por acender essa chama, começando por buscar conhecimentos. Mas se eu não busco nada disso, se eu permaneço na minha ignorância e no meu conforto, o que será e o que será? Então, 11 minutos especificamente aqui nessa introdução, para acender a luz da chama do nosso coração, da nossa mente limitada, da nossa mente poluída, dos nossos sentimentos desequilibrados. E a gente não busca conhecimento, a gente entra semana, sai semana, entra mês, sai mês. Chegou o final do ano, tudo muda, tudo mudará, tudo continua do mesmo jeito como está, porque você também não muda, eu não mudo e ninguém muda. Então, capítulo 29 diz, capítulo 3, verso 29 diz, confundidos pelos modos qualitativos da natureza material, os ignorantes ocupam-se plenamente em atividades materiais. Aqui a própria personalidade diz que os ignorantes se ocupam apenas em atividades materiais e tornam-se apegados. Apego destrói a evolução da alma. Mas os sábios, aqueles que buscam conhecimentos, não devem perturbá-los, ou seja, deixa eles. Embora estes deveres sejam inferiores, por causa da falta de conhecimento daqueles que executam. Existem tipos de conhecimento, conhecimento superior, conhecimento médio, conhecimento inferior. Existem os tolos, os patífes e os canalhas, existem os assúricos, pessoas que têm qualidades negativas, muito mais que positivas, chamados de demoníacos dentro da tradição católica. Então, Srila Prabhupada nos diz, as pessoas que não têm conhecimento se identificam falsamente com a consciência material grosseira. Estão cheias de designações materiais. Por quê? Porque a cabeça enterrada na areia movediça material. Cada dia que passa se enterram mais. Este corpo é uma dádiva da natureza material e quem é demasiadamente apegado à consciência do corpo é chamado de manda ou pessoa preguiçosa. Então, todo aquele que é ocupado demasiadamente na consciência do corpo corpórea é chamado manda. Manda, feito o verbo de manda fulano, manda aqui é uma palavra sânscrita, manda. Ou uma pessoa preguiçosa. Quantos existe de preguiçosos neste mundo? Sem compreensão da alma espiritual, então existe muito manda nesse mundo. Muita pessoa preguiçosa, sem compreensão de absolutamente nada, e muito menos quem eu sou. Não sabem que é uma alma espiritual. Os homens ignorantes pensam que o corpo é o eu, que eu sou o corpo, eu sou o meu corpo. Aceite os laços corpóreos com os outros como parentes, como parentescos, família. A terra em que obtém o corpo é seu objeto de adoração. Então, eu adoro a terra e as coisas materiais. E considero as formalidades dos rituais religiosos como fins em si mesmas. Ou seja, não tem significado algum eu ter religião, eu fazer algum ritual. Então, aqui ele fala que considera apenas formalidades os rituais religiosos. Trabalho social, nacionalismo e altruísmo são algumas das atividades dessas pessoas que cultivam designações materiais, ou seja, se identificam com o país. Eu sou brasileiro, eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio, eu sou feminina, eu tenho que ser feminista, eu sou masculino, eu tenho que ser machista. Tudo isso é identificação corpórea. Sob o encanto destas designações, vivem ocupadas no campo material. A percepção espiritual é um mito, e é mesmo. Porque quantas pessoas tem ao meu redor que não têm conhecimento espiritual? Que tem apenas uns lampejos religiosos. Não que eu não tenha, tá? Mas eu me esforço cada dia para adquirir conhecimento através da Bhagavad Gita, através de
retiros espirituais, onde eu posso estar me identificando com as mesmas pessoas, onde eu posso estar buscando mais essa percepção espiritual e saindo dessa ignorância. Por quê? Porque pessoas ignorantes estão absortas em trabalhos fruitivos materiais. Entretanto, aqueles que são iluminados na vida espiritual não devem tentar agitar essas pessoas materialmente absortas, ou seja, tu queres continuar na tua ignorância, tu não queres estudar a Bhagavad Gita, tu não consegues responder mais os versos, tu não consegue participar de grupo de estudo, tu não consegue ler um livro sequer. Então, eu tenho que deixar, porque aqui Srila Prabhupada está dizendo. É melhor não tentar agitar essas pessoas materialmente absortas. É melhor prosseguir com suas próprias atividades espirituais em silêncio. É o que eu faço. Eu já tentei ajudar várias pessoas. Não deu certo. Então eu tenho que prosseguir com minha vida em silêncio. Essas pessoas confusas talvez se ocupem com os princípios morais primários da vida, ou seja, os princípios instintivos materiais. Dos instintos materiais, são os princípios morais primários da vida, tais como a não violência e outros trabalhos. Ou seja, a gente vai fazer caridade, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai juntar dinheiro para comprar brinquedo no Natal, brincar de brinquedo no Dia das Crianças. E aí? Que mais? Como diz em inglês, what else? O que mais? Só isso? Só ficar nessa caridade? Só ficar nessa aguinha com açúcar boba? Cadê a profundidade? Cadê? Então, Srila Prabhupada diz, aqueles que são iluminados na vida espiritual não devem tentar agitar essas pessoas materialmente condicionadas. É melhor prosseguir com suas próprias atividades espirituais em silêncio. Aí a pessoa diz, não, porque fulano agora está estudando, ela se acha melhor do que outras pessoas. Não estou me referindo a mim, tá? Veio esse exemplo. E aí ela se acha melhor do que eu porque eu não tenho esse conhecimento. Não é isso. Porque o que eu tento buscar as pessoas, para trazer as pessoas para o conhecimento espiritual, Deus é testemunha. E as próprias pessoas que eu já tentei são minhas testemunhas. Homens ignorantes não podem apreciar as atividades em consciência de Deus, de Krishna, e por isso o Senhor Krishna aconselha-nos a não perturbá-los, poupando assim nosso tempo precioso. Yes. Capítulo 3, verso 29. Não perturbem. Não devemos perturbar essas pessoas. Vai chegar o momento delas próprias buscarem Deus e o conhecimento espiritual. Por quê? Porque a gente vai estar jogando pérolas aos porcos, como diz Jesus. Os devotos do Senhor são mais bondosos do que o Senhor, porque compreendem o propósito do Senhor. Eles se sujeitam a todos os tipos de riscos, chegando até mesmo a aproximarem de homens ignorantes, para tentar ocupá-lo nessas atividades de consciência de Deus, divina, Krishna, que são absolutamente necessárias para o ser humano. Você não se ocupa em Deus, você vai se ocupar na matéria. Verso 30. Portanto, ó Arjuna, ofertando-me todos os seus trabalhos, com pleno conhecimento de mim, sem desejo de lucro, sem alegares ter alguma posse sobre eles, e livre de letargia, luta. Verso 30, capítulo 3, Karma Yoga. Esse verso indica o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor ensina que temos de nos tornar plenamente conscientes de Deus para executarmos deveres como se fosse uma disciplina militar. Então, ser consciente de Deus não é algo imposto, é a nossa obrigação. Que nós temos como alma de ofertar os trabalhos a Deus, não querer retorno, não querer lucro, não querer nada. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo que eu vou passar daqui a 2 dias. Deus sabe tudo que eu passei no passado. Deus sabe o esforço que eu faço, ainda pouco pequeno, no momento atual. Então, nesse processo, a gente pode buscar essa luta diária para que a gente possa simplesmente ter a consciência de Deus. Então, buscar deveres como se fosse uma disciplina militar. Aí Srila Prabhupada diz, esses preceitos podem se tornar coisas muito difíceis nos dias de hoje, mas devemos ser dependentes de Deus, de Cristo, e cumprir nossas obrigações, porque esta é a posição constitucional da entidade viva. Qual é a obrigação de uma alma em um corpo condicionado? Prestar serviço a Deus,
ofertar as ações a Deus, Karma Yoga. Ser consciente de Deus, buscar essa consciência durante 24 horas por dia, lembrar sempre de Deus e nunca esquecer de Deus. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Portanto, quem não leva em conta seus interesses pessoais e depende única e exclusivamente da alma suprema, que é Deus, em outras palavras, quem é plenamente consciente de Krishna chama-se Adhyatma Cetas ou Nirasi. Nirasi. Significa que se deve agir sobre a ordem de Deus, mas não se deve esperar resultados fruitivos. Entrego tudo a Deus em amor, devoção e gratidão, e Deus sabe tudo que eu preciso, então para que eu vou ficar me preocupando? Aí ele cita aqui um exemplo bem material. Embora conte milhões de dólares para seu patrão, o caixa não existe para si um centavo sequer. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém em particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Vou ler novamente. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém em particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o verdadeiro significado de Mai, ou para mim. E quando agimos com essa consciência de Krishna, de certo não reivindicamos a posse de absolutamente nada. Essa consciência chama-se Nirmama, ou nada é meu. Nirmama, nada é meu. Nirmama, eu não tenho nada, tudo pertence a Deus. Nirmama, nada é meu, tudo é de Deus. Eu faço, saia do eu faço, Aham Brahma. Eu sou uma alma, serva de Deus. Saia do eu faço para Deus faz em mim. No último verso eu falei sobre isso. Então, isso, Nirmama, ou seja, nada é meu. Nirmama, nada é meu, tudo é de Krishna, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo volta para Deus. E o que é meu? Apenas o que eu estou desenvolvendo para agradar a Deus, ou seja, o amor a Deus, que eu oferto a Deus em amor, devoção e gratidão. E se houver alguma relutância em cumprir essa ordem rígida que não leva em consideração o assim chamados laços de parentesco do corpo, tal resistência deve ser eliminada, ou seja, a gente deve eliminar esse apego a parentes. São seus parentes temporários. Quando você terminar a sua missão aqui, acabou-se. Você vai ter outros tipos de parentes. Então, devemos sair dessa energia Vigata Givara, ou seja, sem mentalidade febril ou letárgica. Todos devem agir conforme sua posição, conforme seu trabalho a ser executado, e seus deveres podem ser efetuados em consciência de Deus, ofertando tudo para Deus. Não adianta, você pode estar ali todo dia de joelho, só rezando, você pode estar pedindo. Mas se você fica de joelho e você oferta a sua vida em oferenda a Deus, tudo muda. Tudo mudará sempre. Karma Yoga. Ofereça os seus frutos, seu trabalho a Deus. Verso 31. Aqueles que cumprem seus deveres de acordo com meus preceitos e que sem inveja seguem fielmente este ensinamento, livram-se do cativeiro das ações fruitivas. Quem está dizendo isso? Krishna. Verso 31, capítulo 3, Karma Yoga. O preceito da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a essência de toda a sabedoria védica e é eternamente verdadeiro em todas as circunstâncias. Não existe lapso, não existe especulação. É tudo autorizado, são escrituras autorizadas na sucessão discipular. Assim como os Vedas são eternos, a verdade da consciência de Krishna também é eterna. Deve-se ter firme fé neste preceito, sem invejar Deus. Há muitos filósofos que escrevem comentários sobre o Bhagavad Gita, mas não têm fé em Deus, Krishna. Eles nunca se libertarão do cativeiro da ação fruitiva. Mas um homem comum que tem fé firme nos eternos preceitos do Senhor, embora incapaz de executar essas ordens, liberta-se do cativeiro da lei do karma. Bem-aventurados os mansos, os brandos e mansos, os humildes de coração, porque eles verão a Deus, já diz Jesus na Bíblia. Ao ingressar na consciência de Krishna, talvez ele não cumpra na íntegra os preceitos do Senhor, mas porque não se deixa abater por essa limitação e trabalha sinceramente, sem se preocupar com a derrota e fracasso, na certa será promovida a fase de consciência de Krishna puramente equânime.
Se eu estou passando por um fracasso, eu preciso passar porque está no meu currículo. Se eu estou numa felicidade, eu agradeço, mas eu não me identifico também com ela, porque ela também vai passar. Então, quando a gente tem essa equanimidade, esse equilíbrio, nós estamos em consciência de Krishna pura. Verso 32, para terminar. Mas aqueles que por inveja rejeitam esses ensinamentos e não os seguem, devem ser considerados desprovidos de todo conhecimento. São enganados e mal logrados em seus esforços pela perfeição. Então, se você escuta tudo isso e você diz, não, você começa a especular. Começa a especular, querer ser erudito dentro desses versos que nós não temos erudição necessária, nem conhecimento necessário. Nem os eruditos verdadeiros, os sábios verdadeiros, têm que especular mentalmente e colocar dúvidas em cima desses versos. Por quê? Porque é a escritura védica, é a escritura sagrada, é uma ciência sagrada. É a ciência da Bhagavad Gita, é a ciência da alma. Então, muitos têm inveja, né? Esse é um conhecimento, foi muito bem escrito, e aí tem inveja, porque nós temos inveja de Deus, nós queremos ser Deus, nós queremos ter poder infinito, fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia infinita. E nós não temos, só quem tem é Deus. A gente tem um pouquinho de cada um e logo, logo se acaba. Então, Srila Prabhupada diz, nesta passagem, afirma-se qual é a falha de quem não é consciente de Deus, assim como há punição contra aqueles que desobedecem à ordem do chefe executivo supremo. Com certeza também existe punição quando se desobedece à ordem da Suprema Personalidade de Deus. Então, ou você vai amar Deus, ou você vai virar as costas para Deus. E nesse processo, você vai escolher a luz ou a escuridão. E se você escolher a luz, parabéns. Se você escolher a escuridão, continue nela, porque se você está com a vida que você está, se deve à sua falta de conhecimento acerca de Deus. Porque nós caímos neste mundo material, como eu disse no começo sobre os animais, relatei sobre a questão dos animais na Terra. Nós todos caímos aqui nesse planeta Terra porque nós nos esquecemos de Deus e caímos em ignorância e caímos em várias e várias ferramentas que nos deixam desequilibrados. Ansiedade, orgulho, ciúme, inveja, querer ser Deus, querer ter todas as qualidades eternas. Não, Deus dá um pouquinho a cada um e depois, Por quê? Porque a gente não agradece e a gente se vira as costas contra Deus. Se vira as costas e desobedece à ordem da Suprema Personalidade de Deus, como diz aqui Srila Prabhupada. Quem é desobediente, não importa quão grande seja, ignora seu próprio eu, sua própria alma. Então, se é desobediente, você não está seguindo os preceitos da sua alma, você está seguindo os preceitos do seu corpo material. Então, o Brahman Supremo, ou seja, o Criador, o Paramatma localizado no coração e a personalidade de Deus, Bhagavan Krishna, por causa de você não buscar o entendimento de quem é Deus, quem é o Criador, Brahman Supremo, onde está Deus localizado, Paramatma, onde está a minha relação com Deus como pessoa, chamada de personalidade de Deus. Então, por causa desse desconhecimento, nós temos um coração vazio e nós somos tolos. Nós somos tolinhos. E nós não temos conhecimento algum. E assim, para ele não há esperança de perfeição da vida. Então, avidya, ignorância, falta de conhecimento. Se eu fizer 3 perguntas, defina o Criador, o Brahman. Onde é que está localizado Deus no nosso coração? E qual é a sua relação com Deus de pessoa para pessoa? Pessoa menor, alma menor, e pessoa maior, alma suprema. Será que quem me assiste agora sabe responder? Talvez alguns saberão, diante deste estudo maravilhoso da Bhagavad Gita. Mas a maioria não vai saber. Eu também não sabia. Eu agora que estou aprendendo, então eu estou saindo da ignorância e vindo para a luz, passo a passo, verso a verso, compartilhamento por compartilhamento. Então eu agradeço a vocês todos que me assistem. Por um breve momento eu vou dar uma parada aqui, porque eu irei participar de um retiro de estudos mais aprofundado sobre a filosofia védica e voltarei logo logo, dando continuidade ao verso 33, capítulo 3 da Karma Yoga. Com gratidão eu encerro e entrego esse serviço a Deus, em amor, devoção e gratidão à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Gratidão.